Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nessa segunda-feira para falar, é claro, de NFL, depois de um final de semana maravilhoso, um domingão com muitos jogos, vamos passar por cada uma das partidas. Você sabe muito bem como é que funciona, a gente destaca aqui o que mais importante rolou em cada um dos jogos, mas uma coisa ou outra vai passar, não dá para dedicar muito tempo para cada um dos times, porque você sabe, é muito jogo, né? Mas a gente volta a conversar aqui no Toque Passa nos próximos dias. Deixa aqui embaixo o seu comentário, a gente expande essa conversa, manda o seu e-mail também para o nosso saque, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa, deixa o seu like, o seu hype. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do Toque Passa, tem vantagem, tem grupo no Telegram, tem sorteio de prêmios. Com 200 assinantes, vou sortear mais uma jersey, uma camisa oficial de um time da NFL, uma réplica da The Duke, a bola da Wilson, igual a usada na liga, e 3 camisas da Fanatic Sport Nation. A Fanatic é a nossa parceira, aqui embaixo na descrição tem link, tem cupom de descontos, e vamos nessa, roda a vinheta. Vamos lá então, porque nessa segunda-feira teremos o final da semana 13, já temos 2 times garantidos na pós-temporada, o Buffalo Bills, que também ganhou a divisão, ganhou a AFC Leste, e o Kansas City Chiefs já garantiu vaga nos playoffs. Hoje vai rolar a live para quem faz parte do Clube Amigo Ligado Plus, né, o nosso bate-papo ali semanal, e amanhã rola live no Toque Passa. Então, se eu deixei passar alguma coisa do seu time, deixa o recado aqui embaixo, ou então, como eu disse, manda lá o e-mail para o saque para a gente conversar na quarta-feira. Mas amanhã eu volto para falar do Monday Night e trazer um detalhe ou outro que acabou passando. Tem a live, você participa com a gente, estaria com o Ivo Stank e a gente conversa e fica tudo maravilhoso, tá? Dos 15 jogos realizados, eu errei só o palpite de 2 até o momento. A vitória dos Vikings sobre os Cardinals, do detalhe mesmo, e a derrota dos Bengals para os Steelers. Mas se você falar para mim que você esperava 44 pontos desse ataque de Pittsburgh, você tá maluco, né? Vou falar aqui que você tá mentindo para mim, mas, né, tudo bem, a defesa dos Bengals, daqui a pouco a gente conversa mais. Vou começar falando do fim, né? Vou começar pelo fim aqui, vou falar do The Greatest Show on Snow, né? O Buffalo on Ice, né? Os Bills atropelaram os San Francisco 49ers no Sunday Night Football, num jogo com muita neve, principalmente na arquibancada, neve para tentar impedir um field goal. Espetacular mesmo aqui, pelo menos quem está assistindo em casa no conforto ali, quentinha, numa boa, é bem legal. Mais uma vitória por 35-10, que garantiu o título da AFC Leste para o Buffalo Bills, quase sem concorrência na divisão por mais um ano, e o San Francisco 49ers acabou, né? Assim, matematicamente ainda rola, o pessoal tá colocando aí, a campanha tá 5-7, tem 5% de chance de ir para pós-temporada os 49ers, mas eu não quero enganar o torcedor. Você olha para o time e você vê que não é um time de pós-temporada. Depois de ser campeão da NFC, de ser vice-campeão do Super Bowl, vai ficar fora dos playoffs pela primeira vez desde 2020, acho que é isso, né? Eu vi uma estatística que passou na transmissão, deve ser o caso. É um time que não deu certo, não funcionou, é uma experiência fracassada nesse ano, a defesa não encaixou, sofre demais contra o jogo terrestre. Ontem foram 220 jardas terrestres da equipe do Buffalo Bills, o McCaffrey perdeu boa parte da temporada com lesão, depois de uma temporada inteira, né, saudável, não é a maldição do Madden, é simplesmente o McCaffrey. Ele era isso, o ano passado que foi o atípico, e aí ontem se machucou mais uma vez, deve ficar fora, não deve voltar mais nesse ano. O ataque aéreo também não encaixou, o Jennings foi o principal recebedor ontem, 3 recepções, 56 jardas, mas o Deebo Samuel teve um jogo de 20 jardas. As coisas não funcionaram, o Brock Purdy, uma partida com 11 passes completados, 18 tentados, 94 jardas apenas. Então, é uma experiência do San Francisco 49ers que o torcedor só quer ver agora em 2025. Esquece, acabou, testa algumas coisas, tenta encaixar uma situação ou outra, mas pensa na próxima temporada, aqui dificilmente vai rolar alguma coisa desse mato, tá? O problema nem foi ontem, vou ser sincero, né? Vencer os Bills em Buffalo, naquela neve toda, era uma missão complicadíssima. O time dos Bills é um dos contenders, né? A gente falava no começo da temporada, antes de começar a temporada, aliás, que era uma das histórias mais interessantes desse ano, a equipe do Buffalo Bills, pelas decisões que tomou durante a off-season, a troca do Diggs, dispensa de alguns veteranos da defesa.
e as escolhas parecem cada vez mais acertadas, né? Um time que está chegando muito forte. O Josh Allen ontem, para mim, assumiu a briga, a liderança ali na briga pelo MVP da temporada. O cara fez de tudo mesmo, terminou 13 de 17 nos passes, 148 jardas, 2 passes para touchdown, mas ele recebeu para touchdown, ele correu para touchdown, ele passou para ele e recebeu para o touchdown, né? Aconteceu isso, é o 4º jogador na história da NFL a passar para si mesmo em um touchdown. E, cara, toma essa, né, Gisele? Dá pra passar e receber também. Mas aquele lance com o Amari Cooper, né? Tudo bem que os Chiefs, lá, o Travis Kelce vai entrar com um processo, porque ali é direito, né? O copyright, acho que estava colocado lá, mas o Cooper recebe a bola, tá sendo agarrado, e aí, muito inteligente, né? O Josh Allen gosta disso, ele saiu na corrida para o lado para ser uma opção, recebe a bola e se joga para anotar o touchdown. Belíssima jogada, campeão da divisão, sem muito o que questionar do Buffalo Bills, e é o time que, para mim, assim, é o real desafiante dos Chiefs, né? Você colocar os Chiefs como os atuais donos da conferência, e como um time que vem vencendo jogos, a gente acabou nem falando do jogo da sexta-feira, mas está com 11 vitórias, os Bills, uma equipe que pode bater de frente. Venceu na temporada regular, o que não é, né, é até um costume vencer os Chiefs na temporada regular, o problema é playoff. E eu não falei dos Chiefs, para mim não teve falta nenhuma naquela última jogada, nem de um lado nem de outro, aí valeria o fumble. Não vou entrar nessa de arbitragem, acho que o jogo é bem longo o suficiente, não gostei da chamada, aliás, não gostei daquela reuniãozinha, porque a marcação foi de false start, então daria mais uma chance. Não vi false start, não vi legal motion, não vi legal shift, não vi nada naquele jogo ali. E os Chiefs venceram mais um jogo, não são dominantes, estão aí, 11 vitórias. E quando chega a playoff, é outra parada, né? Os Chiefs já estão naquele modo, já vimos isso no ano passado, no ano retrasado. É um time que vai na temporada que você duvida, rapaz, acho que eles não vão conseguir chegar, não tá legal, não tá bem, tá faltando alguma coisa. Chega após temporada, vira a chavinha, né? Vira outro personagem e as coisas funcionam muito bem para a equipe de Kansas City. Mas, de fato, não tá jogando tão bem assim, e você pode, claro, criticar a arbitragem, tá tudo liberado. Eu sei que o pessoal que mais gosta de fazer é reclamar da arbitragem, mas acho que o jogo é decidido em outros detalhes. Outro grande jogo do domingão foi a vitória do Philadelphia Eagles sobre o Baltimore Ravens, vitória por 24-19, um placar que acabou sendo até um pouquinho mais apertado do que eu acho que foi, de fato, ali a partida. Aliás, a 8ª vitória seguida da equipe dos Eagles, né? O time está evoluindo, a gente já vem falando bastante disso aqui, mas ontem era um confronto mais difícil, um adversário que testaria mais de verdade e numa situação que ficou ruim para a equipe dos Eagles. Jogando fora de casa, sai perdendo por 9-0, as coisas não se encaixando, o primeiro quarto passa em branco e aí de repente vai conseguindo sair. 4 primeiras campanhas foram 4 punts, 2 3 and outs, teve 2 first downs apenas, né? Foram 2 3 and outs e 2 campanhas que terminaram com 4 jogadas ofensivas apenas. Então não estava dando certo, de repente encaixa, vai liberando. O Saquon Barkley mais uma vez, uma peça fundamental, fator importante para conseguir levar esse time adiante, para dar uma dinâmica diferente para esse ataque. Tanto é que o Jalen Hurts terminou com 11 de 19, 118 jardas passadas apenas e um passe para touchdown. 107 jardas para o Saquon Barkley, um touchdown, também recebeu mais 2 vezes para 10 jardas, e ele é um grande diferencial. Ele é o cara que define a vitória com aquela corrida de 75 jardas, numa campanha que já era boa, com recepções do A.J. Brown. É um time que está bem descoladinho, né? Tá um time bem arrumadinho, com várias peças, muito bom, e a defesa de parabéns, né? O trabalho do Vic Fangio é muito bom, equilibra muito o jogo. Quando o jogo está complicado para o seu ataque, você impede que o adversário pontue e abra uma vantagem que complica, que tira o jogo terrestre, que força. Então a defesa tem que aparecer bem e tem aparecido bem. Acho que a jogada da partida, olhando do lado defensivo, foi o tackle do Cooper DeJean em cima do Derrick Henry, né? Ali tinha acabado de rolar o touchdown que dava um certo conforto para os Eagles, precisava de uma grande ação defensiva. O Derrick Henry, se passa pelo DeJean, teria campo aberto ali, seria complicado parar aquela jamanta correndo com a bola, né? Descendo a ribanceira ali, mas que pancada seca, derrubou
com tudo. O Derrick Henry, grande jogada, forçou uma tentativa de quarta descida que acabou sendo fracassada e os Ravens não conseguiram responder, e aí a partida meio que se decidiu naquele momento. Nos Ravens, acho que a grande preocupação mesmo fica com relação ao Justin Tucker, né? Tem errado demais, já são 10 field goals errados nessa temporada, é a maior marca da carreira dele. Enquanto todo mundo tinha muita preocupação com o kicker, não era um problema que tinha lá em Baltimore, mas agora tem. Deixou 7 pontos no placar, 2 chances de virar o jogo que ele acabou errando chutes que são comuns dele fazer, chutes fáceis, errou ainda um extra point, então perdeu 7 pontos para a equipe dos Ravens, que poderia ter mudado a história. Não vou falar que seria decisivo, que teria vencido o jogo por 26-24, porque, né, mudaria completamente a história quando você muda um detalhe, a forma de agir na partida seria diferente para a equipe dos Eagles. Eu não acho que acabou a carreira do Tucker, tá? Sendo sincero, 35 anos, acho que a gente já viu isso aí com outros kickers, às vezes tem um problema de mecânica, mexe com o emocional, é muito importante o emocional, colocar a cabeça no lugar. É difícil fazer isso durante a temporada, pode custar caro nos playoffs, geralmente custa caro special teams nos playoffs, mas eu acredito ainda que o Tucker tem a lenha para queimar, né? E os Ravens voltam a perder um pouquinho de contato dentro da divisão, a distância ainda é curta, dá para abrir o DRS, né? Dá para abrir a asa ali e buscar, mas os Steelers estão na ponta porque venceram o duelo de Libertadores, nem foi de Libertadores, aqui foi meio uma pegada Champions League, gol pra lá, gol pra cá toda hora. Nunca vi um Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals com um placar tão elástico desse jeito. Vitória de Pittsburgh 44-38. É um tiroteio nunca antes visto. Aliás, é o maior placar somado da história desse confronto. Russell Wilson, tá acabado, né, meu amigo? Tá acabado. Tá acabado o Russell Wilson. Vai ganhar um grande contrato aqui no final da temporada, tá? Começou dando munição para os críticos, acabou lançando uma interceptação, uma pick six, aliás, né? Ele buscava o Pickens. Fiquei até na dúvida se rolou falta ou não, mas o Pickens acabou caindo e virou uma pick six, mas depois disso, aula mesmo aqui, 29 de 38 nos passes, 414 jardas passadas, 3 passes para touchdown. É o quarto quarterback. Terceiro quarterback, eu anotei aqui, terceiro quarterback da história dos Steelers a ter um jogo de 400 jardas e 3 passes para touchdown. Espetacular, tá? Claro que não foi tudo dele, passes curtos, né? O esquema montado pelo Arthur Smith, e aqui olha que coisa estranha, eu tenho que elogiar o Arthur Smith, mas o esquema de jogo foi muito bem planejado, né? Passes rápidos e aí ganha jardas após a recepção, aproveitou muito bem a baba que é a defesa do Cincinnati Bengals, então não é assim o retorno triunfal, voltou a ser o campeão do Super Bowl, calma com essa história, mas o Russell Wilson simplesmente foi lá, viu uma marcação por zona em Cincinnati e passou por cima, destruiu, né? Conseguiu se aproveitar muito bem. Os Steelers ainda contam com uma ótima defesa, consegue forçar turnover, atrapalha a vida do adversário o tempo inteiro, incomoda, 4 sacks para cima do Joe Burrow. Só passa o recado, né, Zac Taylor e companhia. Vale a pena investir em defesa? Precisa, né? Você tem um ataque poderosíssimo. É triste demais. O Joe Burrow tá fazendo a melhor temporada da carreira dele, tá? É a 6ª vez que um quarterback chega nessa época aqui do ano com 275 jardas passadas por partida, de média, 30 passos para touchdown e no máximo 5 interceptações. O Burrow é o único a ter campanha negativa, tá? Desses quarterbacks todos menos um foram MVPs. Quem não foi o Patrick Mahomes lá em 2020, que tinha essa campanha maravilhosa, tipo a do Burrow, só que ele não foi MVP porque o MVP foi o Aaron Rodgers, que chegou nessa altura do campeonato com o mesmo tipo de campanha. Então, um dos dois ficaria sem, é o detalhe. O Ja'Marr Chase está perto da tríplice coroa, né? Ele lidera a liga em jardas recebidas e em touchdowns recebidos, ele só está atrás do Bowers em recepções, então ele pode ter tríplice coroa e pode ser assim, o 5º recebedor da história da NFL com esse título simbólico e vai ficar fora dos playoffs. A tendência é essa, para mim acabou a temporada para os Bengals, 4-8, não tem como chegar, mas não tem como sonhar mais, teria que vencer todos os jogos daqui por diante, contar com vários tropeços, muita matemática. O Burrow fala que tem que manter a esperança, que não vai jogar futebol americano só para pensar no próximo ano, agora nesse mês de dezembro, mas a sensação é essa. E os Steelers conseguem mais uma campanha positiva, 21º ano seguido do time com campanha positiva. Mike Tomlin nunca teve uma campanha negativa
negativa. E olha lá o Russell Wilson, né? Eu acho que não foi uma péssima troca, não, colocar ele no lugar do Justin Fields. Errei o vencedor de Steelers e Bengals e errei também o vencedor de Cardinals e Vikings. Vitória de Minneapolis, de Minnesota, aliás, em Minneapolis. Vitória por 23-22, um jogo bem equilibrado, bem mesmo, tá? Aqui eu acho que eu vou diminuir meu erro. Eu acho que os dois erros aqui são bem cabíveis, tá? Os Cardinals pareciam fazer tudo direito, né, seguraram o ataque nos Vikings em 75 jardas só no primeiro tempo. Minnesota marcou só com 2 field goals. Conseguia parar, conseguia atrapalhar, conseguia vencer a defesa dos Vikings. Chegaram na red zone 6 vezes. O problema foi marcar só um touchdown. E esse é um ponto, você consegue marchar o campo, chega nas últimas 20 jardas e fica chutando field goal, não dá certo, fica complicado vencer, né? É difícil. A gente já viu o time vencer só chutando field goal nesse ano, mas não é o usual. O normal é o time acabar se complicando mais. Chegou a estar 19-6 para a equipe do Arizona Cardinals. Poderia ser mais se tivesse se aproveitado melhor das situações de final de campo. O Ivo estava inconformado, acompanhando lá no grupo, no Telegram, inconformado com o Drew Petzing, que é o coordenador ofensivo, pelas chamadas, pelas decisões, e total razão, né? Tinha que aproveitar melhor essas oportunidades, não aproveitou, e aí deu tempo do Sam Darnold aparecer no finalzinho do terceiro quarto, consegue lançar para um touchdown, depois tem uma campanha com field goal, e aí com 3 minutos para fechar o jogo, 6 pontos atrás, faz uma campanha excelente de 8 jogadas, conversão de quarta descida com o Justin Jefferson, finaliza num passe para touchdown, virando com um pouquinho mais de 1 minuto no relógio. Tem um tempinho ainda para o Arizona Cardinals conseguir reagir, mas o Kyle Murray tem a sua segunda interceptação na partida. Aliás, a primeira muito ruim interceptação também, né? Criticar aqui o Kyle Murray. E os Vikings vencem, escapam com uma vitória jogando em casa contra um adversário bastante complicado e seguem nos calcanhares aí dos Lions, né? O Sam Darnold é o suficiente para levar esse time adiante, o time é bem encaixadinho e eu acho que eles vão conseguir chegar nos playoffs fazendo sim um bom papel, né? Não sei se vão ganhar, se vai ser campeão do Super Bowl, não apostaria, mas é um time que não vai ser humilhado na pós-temporada, essa é a minha sensação quando olho esse time dos Vikings. Já os Cardinals perdem contato com a divisão, né? Semana que vem o jogo não vale mais a ponta, o jogo é contra o Seattle Seahawks, não vale mais a ponta, mas é fundamental para manter o sonho vivo de ganhar a NFC Oeste, porque os Seahawks venceram a equipe dos Jets 26-21 lá no MetLife Stadium, a casa da decepção. Tinha que colocar isso aqui, né? MetLife Stadium, a casa da decepção, porque o estádio para decepcionar o torcedor, impressionante. Cara, poucas vezes eu vi na vida uma partida ser tão representada pela meu palpite. Quem acompanhou o vídeo na sexta-feira viu que eu tava ali, ó. Passei acho que a semana inteira falando, não, os Jets vão vencer esse jogo, vão vencer. E aí quando eu tava gravando eu falei, cara, será que eu mudo? Será que eu não mudo? Não é chute, é questão de quando você analisa e aí tem aquela coisinha do feeling ali, assim, e me passava, eu não consigo confiar na equipe do New York Jets e fez todo sentido, né? Mudei de opinião aos 45 do segundo tempo e foi exatamente o que aconteceu na vitória do Seattle Seahawks. Os Jets venciam os Seahawks por 21-7 no comecinho do segundo quarto, tá? O Aaron Rodgers teve que engolir a pior derrota de virada jogando em casa na história da carreira dele ali, né? Cara, 21-7 e acaba perdendo o jogo. O time não produziu absolutamente nada desde, sei lá, os primeiros 5 minutos do segundo quarto. Depois disso, 10 minutos, 40 minutos sem produzir pontuação nenhuma para a equipe dos Jets. O time dos especialistas, os Seahawks, estava afundando a equipe de Seattle, né? Foram 2 fumbles em retornos de kickoff, permitiram um retorno de kickoff de 99 jardas, tiveram um field goal, um extra point bloqueado, então tudo era ruim, mas as coisas mudaram de figura com
A lei do ex, ela sempre aparece, né? Estava esperando essa lei do ex com o Geno Smith, mas foi principalmente com o Leonard Williams que mudou a cara do jogo, ele que foi escolha de primeira rodada dos Jets lá em 2015, né? E, bom, o Aaron Rodgers ajudou bastante aqui, porque ele tinha a chance de passar para touchdown, o Garrett Wilson estava completamente livre na end zone, ele erra esse passe, na jogada seguinte ele é interceptado, boa jogada do Williams, que foi lá, deu um tapinha na bola, ficou com ela e retornou para 92 jardas, o maior retorno de interceptação da história para um jogador com 136 quilos. Cara, ó, espetacular aqui, espetacular mesmo. Os Jets seguem sendo uma piada sem graça. Tá? Ponto é esse. Os Jets são uma piada e das piadas mais sem graças de todas possíveis. Cometeu 12 faltas no jogo, sendo 8 apenas no último quarto. Aí o Geno Smith foi bem, 20 de 31, 206 jardas, um passe para touchdown, mas os Jets, eles dão um jeito. Eles vão dar um jeito de perder qualquer partida que seja. Por falar em quarterback que foi um alto investimento e deu muito errado, está dando errado, e é uma piada sim, vamos falar do Kirk Cousins. Vamos falar do Kirk Cousins. Eu gosto do Cousins, tá? Que fique bem claro isso aqui. Eu gosto do Cousins, assim como eu gosto do Rodgers, mas não está dando certo. Os Falcons perderam mais uma em casa, quarta derrota em 7 jogos em seus domínios. Agora para os Chargers, 17-13. A gente falava durante a semana, os Falcons vinham da bye week, tinha um tempinho a mais para descansar. Os Chargers jogaram na segunda-feira e... pô, cara, é difícil. Que jogo para esquecer o Kirk Cousins, 4 interceptações e ele é sim o responsável pela derrota, porque, vamos lá, a defesa tinha problema no pass rush, conseguiu 5 sacks para cima do Justin Herbert. Você vai olhar os números, cara, é incrível, né? Os Falcons tiveram 11 minutos a mais de posse de bola, quase o dobro de jardas ofensivas. Tá? Foram 187 jardas totais para a equipe dos Chargers, 350 para os Falcons, 24-10 em first downs, 4 viagens à red zone e apenas 10 pontos nessas últimas 20 jardas do campo, tá? O Tarheem Steele acabou sendo o principal nome do jogo do lado dos Chargers, porque ele teve 2 interceptações, além disso, algumas boas jogadas na cobertura, em momentos decisivos. Teve um passe ali que ele brigou com o London e forçou uma quarta descida. Cara, um jogo que não dá nem para falar da vitória dos Chargers, é uma derrota maiúscula da equipe do Atlanta Falcons, que ainda lideram a divisão. Ainda lideram, né? Mas agora com campanha 6-6, levando a melhor no confronto direto contra a equipe do Tampa Bay Buccaneers, que olha, suou sangue, amigo. Ontem achei que esse jogo não ia acabar, não, mas uma vitória dos Buccaneers por 26-23 contra o Carolina Panthers. Esses Panthers estão cada vez mais interessantes, hein? Olha, vitória apenas na prorrogação, tinha perdido o field goal a equipe dos Buccaneers, estava em situação de tomar o field goal da derrota, mas conseguiram forçar um fumble no Hubbard e aí depois foram lá e fizeram o field goal no finalzinho do jogo. Incrível esse time dos Panthers, a evolução que teve, né? Veio de 2 vitórias, agora 2 semanas consecutivas que perde o jogo, mas brigando até o final contra times que são boas equipes, são vistos como boas equipes, né? A equipe do Kansas City Chiefs, não se discute a qualidade, o Tampa Bay Buccaneers sofre com altos e baixos, mas tem um ataque interessante, tem boas peças ali, né? Alguns números do Bryce Young para mostrar essa evolução do quarterback com o David Canales, ele que foi apontado como bust, foi carimbado o bust em cima dele, e ele foi 23 de 32 para 241 jardas contra a marcação por zona. Foi muito bem aqui. Sofreu na marcação homem a homem, foi 3 de 14 com apenas 56 jardas. Cara, passes curtos para menos de 10 jardas, ele foi 21 de 25, 185 jardas, teve 186 jardas só no primeiro tempo da partida de ontem, terminou com 26 de 46, 298 jardas, e um passe para touchdown no jogo de ontem. Evoluiu bastante o Bryce Young. O Adam Thielen, fundamental nessa colaboração aqui, foi alvo 10 vezes, ele virou alvo de segurança, alvo 10 vezes, 8 recepções, 99 jardas, uma recepção na prorrogação de cinema. Né? O passe foi errado aqui, e aqui é mérito total do Thielen, que vem buscar aqui atrás com apenas uma das mãos e deixa o time numa condição muito boa. Ali foi cruel a derrota, porque essa recepção colocava o time em situação de ali
próximo de vencer a partida, e aí o Hubbard na jogada seguinte acaba sofrendo o fumble e deu a chance para a equipe dos Buccaneers. O Baker teve uma tarde complicada, saiu com bota inclusive, né, no pé direito, parece que tem uma lesão ali, chegou a deixar o campo em algum instante, mas foi interceptado 2 vezes, e aí tem que dar moral, né? Falei também aqui no vídeo na sexta-feira que o Buck Irving podia ser um detalhe, o jogo terrestre podia encaixar e foi fundamental. 236 jardas corridas para a equipe de Tampa, 152 jardas corridas com o Buck Irving, que teve 97 no quarto período, né? 97 jardas no quarto período apenas, 152 jardas é a maior marca de um running back calouro na temporada, 97 jardas é a quarta maior marca para um running back no ano, já passou das 1.000 jardas corridas esse ano de calor. O Buck Irving é um bom corredor e escapa com uma vitória, né? Então os Buccaneers ainda seguem sonhando, principalmente com os Falcons fazendo uma besteira atrás da outra, mas tá na luta. E cara, promissor, né? Vi alguns detalhes que eu esperava ver desse time do Canales e tá entregando um pouquinho mais nesse momento da temporada. E já que a gente falou da NFC Sul, os Saints deram adeus oficialmente com a derrota para os Rams por 21-14. Fiz esse jogo na ESPN com o Thiago Alves e não foi um jogo bonito, principalmente o primeiro tempo. Primeiro tempo, nossa senhora, foi horrível. Vitória parcial dos Saints por 6-0, né? Os Rams passando em branco pela primeira vez em temporada regular, com o Sean McVay passando em branco durante um tempo inteiro. Tem tido problema no primeiro quarto, mas agora foi o primeiro tempo inteiro muito ruim da equipe dos Rams. Ficou com a bola 1 minuto nos primeiros 15 minutos do jogo. 1 minuto no primeiro quarto apenas de posse de bola para a equipe dos Rams. A única vez sob o comando do Sean McVay que o time não tinha pontuado no primeiro tempo tinha sido no Super Bowl 53 contra os Patriots, né? Mas aí no segundo tempo se ajustou. Um bom treinador faz isso, voltou no segundo tempo falando que tinha gostado da segunda campanha, foi mais equilibrada, com corridas e passes, e foi essa a tônica do time que aí conseguiu aproveitar, resolver um problema de red zone. Era um time que tinha um aproveitamento de 50% nas últimas 20 jardas do campo. Ontem foi 3 de 3 touchdowns em 3 idas ao finalzinho ali do campo. E, bom, o Saints, né? Aquela coisa. Contra o Saints dá para superar um começo ruim. Você pode passar o primeiro tempo sem pontuar e chegar. 6-6, dá para sonhar com playoff? Dá. A divisão permite isso, inclusive. Mas semana que vem é contra os Bills. E aí você não pode começar lento desse jeito. Você tem que começar com o acelerador, assim, no talo, tá? Então, para mim, Los Angeles apenas adiou o inevitável, que é um desfecho de temporada sem brilho. Não apostaria nos Rams chegando na pós-temporada. Precisa melhorar muita coisa. Mas esse time tem bons jogadores no ataque e na defesa. É incrível como não, né, dispara ali. Problema na linha, a pressão chega no Stafford, demora para fazer um ajuste ou outro, mas, cara, você tem Cooper Kupp, você tem Puka Nacua, você tem o Kyren Williams correndo ontem sem sofrer turnovers, você tem o Matthew Stafford, você tem uma defesa com um grupo sensacional ali no pass rush. É impressionante como esse time poderia jogar mais do que joga. E por falar em manter a chance de playoffs, mas sem muito brilho, né, os Colts estão aí na luta. Venceram o New England Patriots ontem por 25-24, em um jogo que é muito reflexo do que é a experiência Anthony Richardson. Terminou 12 de 24, 109 jardas, 2 passos para touchdown, 2 interceptações. Ele é do besta ao bestial em um instante, tá? Ele é capaz de fazer jogadas completamente imbecis e depois campanhas muito boas, como por exemplo a campanha final. Campanha muito boa ali, levando o time para o touchdown da vitória, conversão de quarta descida com um passe em movimento, depois correndo com a bola, finaliza num passe numa 4-3, consegue o touchdown faltando 12 segundos. Então ele corre para a conversão de 2 pontos ali, bom momento do Steichen também decidir para ir conversão de 2 pontos e consegue a vantagem no placar. E vence um jogo que foi, né, convenhamos, contra os Patriots também. Difícil, né? Esse time do New England Patriots, 422 jardas ofensivas para a equipe de New England e consegue perder. 253 jardas ofensivas para a equipe dos Colts. Mais tempo de posse. Vários erros que parecem até de propósito, sabe? Tem field goal de 25 jardas pelo Sly. O Sly que quase acertou um field goal de 68 jardas no final. Estádio aberto, frio pra caramba. O cara quase acertou. Faltou um pouquinho de feijão ali para a bola chegar. Mas consegue, dá tiro no pé. Interceptação completamente maluca. Quando parecia que ia colocar mais pontos no placar,
Parecia que a festa ia ser completa lá em Belo Horizonte, na Watch Party dos Patriots, mas acabou sendo... a festa virou velório com mais uma derrota da equipe de New England, 3 vitórias apenas na temporada e 10 derrotas. Eu não quero pegar implicância com o treinador, mas eu não sei, o Jerry meio parece meio cansado, um cara meio... Sei lá, quando a câmera foca ele na sideline, eu vejo ele sempre com a mesma cara, com a mesma pose, com a mesma postura, eu não sei, falta um pouquinho. Eu gosto de técnico enérgico, eu gosto de ver alguém que esteja pelo menos bravo. Eu não vejo nem isso, eu vejo uma cara neutra no Jerry Mayo, mas aqui eu posso estar pegando no pé, implicando com o treinador, sei lá, deu um tempo para ele trabalhar. Os Colts estão na briga na divisão, até porque os Texans também não passam confiança nenhuma, né? Venceram ontem os Jaguars por 23-20, sem impressionar mais uma vez. Era uma vitória muito obrigatória, necessária, né? Pelo time não vem mostrando nas últimas semanas. Jogo marcado pela falta criminosa do Azeez Al-Shaair. Criminosa, né? O perfect da nova geração, o tanto de jogada questionável que esse cara tá feito. E ontem... uma pancada que ele deu no Trevor Lawrence, gerou uma briga tremenda ali. Foi até complicado porque o Trevor Lawrence estava caindo no chão, né, com concussão, e a galera estava brigando e o cara caído lá, né? Deixa ele. Tá? Mas assim, fazia sentido você querer bater no Al-Shaair, porque, pelo amor de Deus, que jogada covarde, criminosa a entrada do defensor dos Texans, tá? E aí o Mac Jones também não comprometeu, mas entrou, foi 20 de 32, 235 jardas, 2 passos para touchdown, e o ataque dos Texans aparecendo apenas no segundo tempo. Não conseguiu fazer muita coisa, 6 pontos apenas no primeiro tempo, saiu vencendo por 6-3, o jogo era muito ruim, e falta um jogo completo. Então você viu um ataque aparecendo no segundo tempo, o que não vinha acontecendo. O ataque dos Texans costumava aparecer no primeiro tempo e sumir no segundo, agora não apareceu no primeiro e apareceu lá no segundo. O Stroud pouco pressionado, foi um jogo com menos pressão para cima do Stroud, 21% dos dropbacks pressionado apenas, e não foi um jogo impressionante dele, 22 de 34, 242 jardas e um passo para touchdown. Então, a equipe dos Texans, a equipe o CJ Stroud especificamente, ele não tem sido aquilo que se esperava, mas ok, ele é um segundo-anista. A gente já falou aqui das dificuldades que é você jogar o seu segundo ano como quarterback, principalmente depois de destacar-se tanto no primeiro ano. Mas a equipe dos Texans está longe de ser aquele time que a gente esperava, né? Os Jaguars estão só esperando o ano que vem, vão mandar embora o Doug Peterson, ver o que vai acontecer, 2 vitórias, 10 derrotas nesse momento. Mas os Texans não são aquilo que a gente esperava. E, para fechar aqui, os Titans tomaram um sapeca do Washington Commanders, 19-42, 42-19 para a equipe dos Commanders. Os Commanders jogando em casa, depois de sofrer nas 2 últimas semanas, precisava ter esse desafogo, pegava um adversário ideal para isso, poderia trazer uma surpresa. Os Titans conseguiram complicar em alguns momentos na temporada, já venceram 3 jogos nesse ano, mas ontem não teve nem chance, né? O primeiro tempo terminou 28-7, chegou a estar 28-0, com os Titans fazendo falta toda hora, 11 faltas no primeiro tempo do jogo. Impressionante, 11 faltas no primeiro tempo é um absurdo. Acho que só os Lions tiveram um jogo com 11 faltas em um tempo apenas, mas o jogo terrestre encaixou ali. É muito diferente esse time quando o Jayden Daniels tem possibilidade de correr, ele tentou 9 corridas, 34 jardas, mas o Brian Robinson terminou com 103 jardas corridas, foram 267 jardas terrestres para a equipe dos Commanders, que ontem conseguiu ir à forra, né? Tava tendo problema no ataque, não estava funcionando, questionamentos sobre o Cliff Kingsbury. E aí, ontem foi o dia de ir à forra e conseguir ótimos números. 25 de 30 para o Jayden Daniels, 206 jardas, 3 passos para touchdown, teve uma interceptação também. Mais um grande jogo. Ontem o Will Levis não comprometeu, assim, digamos, tá? E é isso, pessoal. Ó, até passei mais o tempo aqui. Esse vídeo vai entrar um pouquinho mais tarde do que era esperado, mas deixa aí o seu comentário, se inscreve no canal, compartilha o que passa, vê todas as vantagens, né? Volta no começo do vídeo que eu falei que vai ter live, vai ter vídeo, então fica tranquilo, tá? Valeu, aquele abraço.